o verbo crer em João não é simplesmente uma crença teórica ou abstrata, mas trata-se de uma adesão à pessoa de Jesus. A humanidade não encontra a salvação automaticamente sem participação, sem colaboração própria, que se dá pela fé em Jesus, que não é uma fé inerte, mas que deve se operar na prática, na vida cotidiana. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Se eu não me engano, quando uma pessoa é picada de cobra, o antídoto para a cura do veneno da cobra é o próprio veneno da cobra. Por isso que a serpente tinha que olhar para quem? Para serpente, para que fossem curados. É claro que parece uma contradição, mas é uma figura daquilo que será Jesus. Outro exemplo, a pandemia do coronavírus. Qual que era a cura para a doença? Era o próprio vírus, ou a bactéria, que cura a própria doença. Logo, aqui uma lógica aristotélica, quando Jesus é levantado, ele morre na cruz, de modo que o que cura a nossa morte é a morte. Então nós devemos entrar na morte de Jesus. Se queremos viver verdadeiramente, porque esta vida leva à morte. Esta vida foi condenada. Querer usufruir dos apetites que vai morrer, vamos ser consumidos por eles. Agora, a renúncia, o sacrifício é entrar na morte de Jesus, que é um novo renascer. É por isso que o batismo significa a morte. A criança, ela passa, ou o adulto, ele passa a viver verdadeiramente a partir dali. Uma coisa que hoje parece mais um evento social, mas é algo extremamente fundamental.
É por isso que seguir Jesus é difícil, por quê? Porque é uma morte. É uma morte para a vaidade, é uma morte por egoísmo, é uma morte por orgulho, onde o homem tem que se rebaixar. É uma morte para a sensualidade. Isso é sério. Se queremos viver verdadeiramente, nós temos que olhar para Jesus na cruz, mas deixar ser picado por Ele, deixar ser contaminado por Ele, porque Ele é a cura deste veneno. Agora é interessante, porque toda doença, para ser curada, passa por um processo doloroso. Por exemplo, esse tempo eu peguei pneumonia, quase que eu desci ladeira abaixo. Foi 5 dias de UTI. E depois mais uma lapada no corpo. Quer dizer, é um processo. Quando você está ali, você não... Então, entrar em Cristo também exige. Não adianta falar que crer em Cristo, mas não vive de acordo. Eu creio em Jesus, tá? Mas eu vivo uma vida completamente mundana. É uma morte, por isso que o pecado nos contaminou de morte. Aí se pergunta, por que hoje é um desequilíbrio total? Por quê? Porque o pecado fez isso. Quem não entende a iniquidade, fica sempre se questionando, mas por quê? Mas que será? Mas Deus não existe, essa desordem no mundo, tanto na pessoa humana, quanto na própria natureza. Por quê? O pecado tornou novamente o estado de caos no interior do homem fora. Por isso os animais se rebelaram, são selvagens por causa do pecado. Parece que não, mas o cosmos todo foi contaminado. Aquilo que era cosmos virou caos novamente. A dificuldade hoje de identidade da própria pessoa, por causa do quê? Do caos interior. Agora, como que cura isso? Entrar na morte de Jesus, renunciando, porque aquele que quiser salvar esta vida vai perdê-la, mas aquele que renuncia por causa de mim ganhará a vida eterna.